O buraco em que o Corinthians se meteu, gente, olha isso. Finanças do Corinthians, fora tudo que está acontecendo no campo, né? Fora do campo, gestão, enfim, que são, daria para fazer uns 25 programas. Eu não sei, acho que aquele momento do Alípio foi tão tenso quanto esse, mas talvez seja uma entre as três maiores crises da história do Corinthians. Olha, receita prevista 761 milhões, sem a venda de jogadores, com a venda de jogadores vai para 174, tem mais 174, né? Para acrescentar, total 935 milhões seria as receitas previstas para o Corinthians. Rodrigo PVC, difícil, né? Que situação difícil o Corinthians se colocou. Mas assim, essa é uma crise que a gente pode falar que começa com dinheiro e depois acaba no campo, e não o contrário, né. Às vezes a gente tem crises que começam com o campo e aí depois acabam no dinheiro, né, o time é rebaixado e aí tem consequências financeiras. Para explicar um pouquinho esses números, assim, o Corinthians tem uma receita muito alta hoje, é a segunda do Brasil, tá ali entre ele e o Palmeiras, só que ele tem a maior dívida do país, depois a gente vai ver dentre os clubes brasileiros. Então o que que esse quadro mostra? Que ele tem uma receita que de 761 milhões, isso é contando com a Vaidbet, ou seja, isso era um orçamento que ainda tinha a Vaidbet dentro desse valor. A gente vai ter alguma revisão dentro desse valor. É provável que o Corinthians consiga um patrocinador marcha para substituir a Vaidbet. Eu tenho informação que isso está em negociação, mas é uma coisa que provavelmente não vai ser o valor que era aquele valor da Vaidbet, que era muito alto, né? É, e aí os 174 milhões de jogador é o que você precisa para fechar a conta. Porque se você o Corinthians gasta mais do que ele arrecada? Depende. Sim, ele gasta mais do que arrecada. Mas por quê? Por causa da dívida. Se o Corinthians não tivesse a dívida do tamanho que é, a gente vai depois ver no quadro mais à frente, aí você tem até março o crescimento da dívida, né? Ela foi para a dívida bruta, nesse caso, né? Diferente da dívida líquida, ou seja, tudo que o clube tem para pagar menos o que ele tem em caixa. Fechou nos 3 primeiros meses em 2,1 bilhão. Era de 1,970 bilhão, né, aqui tá a gente, cometeu um errinho aqui mas é bilhão, 970 bilhão, e passou para 2,1 bilhão. A diferença está aqui, ele investiu 130 milhões de reais em jogadores, é justamente a diferença, o aumento da dívida é o investimento no elenco atual do Corinthians. Como tem essa dívida, o clube que fecharia dentro dos gastos de futebol com um pequeno superávit, ele tem um buraco para fechar, que é esse de 150 milhões a 180 milhões. Como que ele vai fechar esse buraco? Uma é venda de jogador, que a gente viu lá, está em 174 milhões, então é mais ou menos esse valor, né? E aí tem outras possibilidades, que é a antecipação de receita da venda de direitos de TV, que vai acontecer. A gente não sabe se o Corinthians vai para a Liga Forte União ou para a Libra, mas de qualquer jeito ele vai obter uma receita de antecipação em uma ou outra, que vai ajudar a fechar a conta. E aí é essa receita que a gente vê comum em clubes em crises. Começa a antecipar dinheiro do que vem mais para frente, do que receberia lá na frente, para ir tampando o buraco que existe agora. A gente já leu várias notícias sobre atraso de salário de jogador, né, que o Corinthians está inclusive tentando cobrir aí com uma operação de antecipação de receita da venda do Murilo e do Felipe Augusto do ano passado. Então, toda essa crise que está acontecendo no Corinthians é por causa de dinheiro e ela já está refletindo dentro de campo. Por isso que é bom a gente entender o tamanho do problema que já existia mesmo antes dessa questão da Vaidbet. É por isso que é preocupante para o clube, porque a questão da Vaidbet, a perda do patrocínio, cai em cima de um cenário que já é muito preocupante, do clube sangrando, como disse o próprio presidente Augusto Melo. O PVC, você tem aí esses 130 milhões já foram gastos, e o treinador dizendo que precisa de 6 jogadores, 7 jogadores. É inacreditável o lugar onde o Corinthians, ele mesmo se meteu, né? Porque é muito grande, é muito gigante, tem receita, passa. Se tem uma coisa boa da gestão, das gestões anteriores, que conseguiu aumentar
as receitas, né? Isso é um fato. Isso é uma coisa boa, mas é inacreditável, porque vai ter que contratar mais 6 e antecipando receita para o ano que vem, porque tudo bem, o dinheiro da TV, você vai receber uma parcela, um adiantamento, uma luva, né, do dinheiro da TV, mas depois lá na frente não tem de novo. Nós tivemos até segunda-feira, terça-feira, salvo engano, os funcionários que ganham 1.500, 2.000, 2.500 reais sem receber. Então, é uma situação muito complicada. Primeiro, é importante dizer que esse número que o Rodrigo trouxe, ele já significa um fracasso. Porque o fato de o Corinthians ter conseguido subir de 400 milhões de reais para 700 milhões de reais, para 970 milhões de reais aproximadamente no ano passado, e você não bater 1 bilhão neste ano, que é o que aproximaria do Flamengo, não igualaria o Flamengo, de jeito nenhum. O Flamengo vai bater 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, provavelmente. Mas ele ultrapassar a casa do 1 bilhão era o que se imaginava quando o Corinthians chegou a uma receita superior a 900 milhões no ano passado. Isso não aumentar a receita não solucionaria todo o problema, né? Porque o problema continua tendo déficit, mas você está fazendo um cenário de que se eu conseguir diminuir custo com o aumento de receita ano após ano, eu vou chegar num patamar um pouco mais razoável. Então, primeiro, esse número, minha impressão é que já significa um fracasso não alcançar 1 bilhão de reais no final deste ano de 2024. O segundo ponto é entender como isso bate no elenco. Há clubes, vou pegar aqui exemplos de um dirigente que eu reputo muito competente, que é o Anderson Barros, desde o tempo de Flamengo, Botafogo, Vasco. Você vai pegar o time do Botafogo de 2017, que foi para a Libertadores, tinha salário atrasado. E você conseguia entrar no vestiário e dizer: calma, vamos resolver, confie em mim, vamos solucionar. É claro que não é isso que mata a fome de quem está com salário atrasado. Mas a gestão do vestiário passa muito pela confiança e pelo olho no olho. Quando você entra num clube, você ouve o Lucas Veríssimo dizendo que o contrato está renovado e uma semana depois ele vai embora. Quando você percebe o movimento que há de rifar o Cássio, porque desde a eleição os apoiadores Augusto Melo diziam que o Cássio ia embora. E aí você tem a situação do Carlos Miguel, que apesar de na eleição ter se dito que o Cássio ia embora, ninguém chamou o Carlos Miguel para acertar a situação contratual dele, mesmo que fosse difícil. Você vai criando uma bola de neve de falta de confiança no vestiário. E aí, quando o teu salário não cai no dia certo, você fala: peraí, o que eu estou fazendo aqui? É por isso que você começa com essas brincadeiras que tem fundo de verdade, né? O meme que se espalhou essa semana de que São Jorge decidiu sair do Corinthians e não vai mais ser padroeiro. Claro que é uma brincadeira, mas é por causa disso. Você cria um ambiente de desconfiança. E aí a crise econômica vai bater no vestiário. E a insegurança vai entrar em campo. E a gente não consegue imaginar da onde que vai se tirar dinheiro para contratar 6 jogadores como está querendo o técnico, Exato. né? Porque Então, agora, eu queria propor para vocês uma discussão que eu ouço bastante dos torcedores. Primeiro, dizer ao Bruno Bonetti que a gente está ao vivo, sim, eu estou ao vivo. Estou ao vivo. O PVC está aqui também, Rodrigo Matos está aqui também, nós estamos ao vivo, tá bom? A ideia do programa é fazer sempre o programa ao vivo. Na semana passada eu tive um problema familiar, não pudemos fazer ao vivo, mas a ideia é essa: fazer o programa ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da matina. Agora, eu sempre ouço essa discussão, que para mim é uma falsa simetria. O time fica apavorado porque vai cair para a segunda divisão e vai agora no meio da janela, que é o que o Corinthians vai fazer. Vai pegar aí 6, 7 jogadores, presta daqui, empurra de lá e vai lá, bota aí, bota cama, geladeira em garantia, a gente dá um jeito. E continua brigando para não cair, quer dizer, não resolve. Da onde vem? Qual é a saída?
Porque a gente, muitas vezes, o torcedor se desespera e a gente não dá uma saída para ele, para o Corinthians. Cada clube buscou a sua. O Flamengo buscou a dele, o Palmeiras buscou a dele, o Galo tem aí os meninos lá. Enfim, cada um foi buscar o seu jeito de fazer a coisa. Para o Corinthians, a gente tem um diagnóstico. Qual é o remédio? Rodrigo e PVC, eu começo com o Rodrigo. Olha, Massini, eu acho que o caminho do Corinthians, ele precisava de uma injeção de dinheiro grande, que ele pode conseguir com essas luvas antecipação, na verdade, de dinheiro de TV, que seria dentro da Libra dá algo como entre 65 e 70 milhões de reais, e a Liga Forte União seria um empréstimo ali de 100, entre 100 e 150, é o valor que eu tenho ouvido mais recentemente, né? Não é aquele anterior. E aí o que você faz com esse dinheiro isso é que é importante, você recebeu essa injeção de dinheiro, não é para contratar jogador, é para você pegar as principais dívidas que estão pressionando o seu caixa e virar para os credores e falar assim: "Vamos negociar isso aqui e começar a pagar parcelado, eu te dou uma entrada maior com esse valor inicial". E aí você começar a gerar, isso era que estava tentando ser feito no Corinthians antes da troca do diretor de financeiro, você ter algum fluxo. Como é que você faz o fluxo? Ó, agora a gente ajeitou todo que tem que pagar, tem 30 milhões de, eu estou chutando aqui o número, tá? Agora é um chute. 30 milhões de reais para pagar por mês de dívida. Não é esse valor, é menor, mas a gente tem que pagar 30 milhões. Então a gente só pode gastar com o time 15 milhões. Então a gente passa a ter um fluxo. E aí, a partir daí, você começa a ter uma redução da dívida e não um aumento dela, que é o que tem acontecido com o Corinthians. Então, você precisa desse primeiro fluxo. Se você olhar, você deu exemplos de outros clubes, foi o que foi feito com o dinheiro do Paulo Nobre. Ah, o Paulo Nobre ajudou o Palmeiras? Ajudou, mas não ia adiantar nada se o Palmeiras não tivesse utilizado corretamente o dinheiro. Ou seja, eram 200 milhões na época, né, PVC? Pegou os 200 milhões do Paulo Nobre, e o que ele fez? Botou tudo para cobrir antecipações que o Palmeiras tinha, e aí o Palmeiras parou de antecipar dinheiro, e chegou um momento que você tinha pago o que estava de valor antecipado, e o Palmeiras começou a ter as suas receitas regularmente, e aí ele podia contar com o dinheiro que ele recebia para montar time, o que hoje o Corinthians não pode contar. Ele só pode contar com uma parte do dinheiro dele, porque a outra está comprometida com dívida do estádio, que é muito grande, vai ser 75, 80 milhões de reais por ano, esse ano, né, que vai ter que ser pago, mais juros de bancários, mais todas essas dívidas que estão batendo de empresário que está cobrando, até a empresa que estava fazendo era a KPMG, né, está cobrando também, que estava fazendo uma auditoria para tentar organizar as contas do Corinthians, é até emblemático, né, a empresa que estava tentando organizar, fazer um trabalho de organizar as contas, também está sendo credora do clube. Então, o negócio é reduzir os custos, ter uma injeção de dinheiro para você conseguir dar uma arrumada na casa, nas dívidas, e ela ter um pagamento paulatino, e aí reduzindo a dívida. Vai chegar em 2, 3 anos, você sofrendo com elencos limitados e tal, não sei o quê, vai chegar em 2, 3 anos, você vai ter um fluxo. E a partir desse fluxo, você vai, em determinado momento, o Corinthians vai ter a receita inteira para montar time, e aí ele vai ter, inclusive, o que ele não tem hoje, caixa. Ou seja, sobra de dinheiro que ele vai poder contratar um jogador. Chegar, qual que é a multa? 10 milhões de euros. O Corinthians pode fazer isso hoje? Pode fazer aumentando dívida. Os outros clubes que são saudáveis, eles fazem com sobra de caixa. Então, ele vai ter um passivo para pagar, mas está dentro do fluxo. Hoje, o Corinthians não consegue fazer isso. Então, injeção de dinheiro, redução de custo e despesa. Não tem outra fórmula possível. A grosso modo, cara, é o que normalmente a gente faz em casa. Vocês não sei, mas eu já fiz várias vezes. Cartão de crédito tem alma, né? Não é que ele é só sozinho, ele tem uma alma, ele vai a alma junto. Você faz 10, 12 compras parceladas, não adianta você chegar um dia e falar: para de comprar no cartão, rasga o cartão, joga fora. Beleza, é uma primeira medida. A segunda é esperar a alma, que vem junto, né? Porque tem mais 10, 12 prestações. Então, o Corinthians tem que se livrar dessa montanha de dívida a curto prazo com injeção de dinheiro. Você vê nessa gestão, que aí está expertise para fazer isso, que é aquilo que você falou da credibilidade, chegar no mercado e falar: bom, agora nós vamos trocar a dívida muito cara e vamos segurar a alma do nosso cartão de crédito. Num cenário que o presidente diz que o clube tem credibilidade, na semana em que ele perde
o suposto maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro e sul-americano, se tem credibilidade, por que o patrocinador vai embora? E no momento seguinte, ele vira para um repórter e diz: você não vai ver se o KNAI da Easy Seguros está certo? E quase significa um novo rompimento de contrato. Quer dizer, que credibilidade é essa? Então não tem know-how. Não tem esse know-how. Nesse momento não tem. O Corinthians elegeu o Cacareco. Já falei isso aqui algumas vezes. O Corinthians elegeu um candidato apenas pelo protesto. É claro que a gente está vendo isso no noticiário do país essa semana, né? Que enquanto o mercado olha para o governo imaginando que vai ter que cortar custo, o governo diz que tem que fazer mais gasto porque precisa fazer investimentos em áreas fundamentais. Vou pegar uma conta aqui. O Corinthians contratou esse ano o quarto e quinto jogadores mais caros da sua história, o Félix Torres e o Garro. O Félix Torres custou 31 milhões de reais e o Garro custou 29 milhões de reais. Mas vamos pensar que essas duas contratações, embora caríssimas, e que por serem caríssimas na condição atual do Corinthians não eram para ser feitas, eles não são fracassos. O Garro é o primeiro jogador a fazer 2 gols de falta no Corinthians desde o Ricardinho. E o Félix Torres, embora não seja um gigante, um fenômeno, o Kaká está melhor do que ele nesse momento, mas é um jogador de Copa do Mundo e é titular do Corinthians. Agora vamos pegar um exemplo do Pedro Raul, que é o terceiro jogador mais caro deste ano. Ele custou 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. A gente viu no gráfico que o Rodrigo apresentou que foram 130 milhões de reais gastos nesse ano. Se esses 25 são 105, não é o que vai aliviar a conta, mas é o planejamento. Por que o Corinthians contratou o Pedro Raul? Por quê? Porque tinha um centroavante que ninguém queria, que era o Yuri Alberto. Quem é o artilheiro do time nesse ano? É o Yuri Alberto. Então eu precisava contratar o Pedro Raul por 25 milhões de reais? É aqui que a gente fala que... É aqui que a gente fala que o ponto não é não contratar, é contratar certo. É claro que você tem que economizar dinheiro, então você precisa contratar com uma maneira absolutamente certeira. E o Corinthians não é certeiro, ao contrário. E o Corinthians ainda pediu dinheiro emprestado para contratar o Mateuzinho, para o empresário que está lá, amigo do presidente. Isso aí é completamente equivocado, né? Porque você cria uma exato. dependência, né? E uma coisa que eu ia só complementar, Massini, a gente viu essa semana a notícia de que o Corinthians tentou contratar o Marcelo Paz como CEO, né? O CEO do Fortaleza, e para tentar contratar para o Corinthians. Ele já disse que não vai, que vai continuar no Fortaleza. O Marcelo Paz é ótimo dirigente de futebol. Isso é a primeira coisa dita. Mas não me parece que ele seja o cara que é necessário para o Corinthians agora. Não porque ele não seja bom, porque a especialidade do Marcelo é montar times e criar processos dentro do futebol. O que o Corinthians precisa hoje? De um CEO que seja especialista em organização de empresas com dificuldade financeira. Então ele precisa ir um cara no mercado e buscar esse cara que tem essa... para primeiro organizar. A prioridade do Corinthians hoje não é o campo. Quer dizer, o campo você tem que pelo menos fugir do rebaixamento. Mas a prioridade seria organizar de forma financeira a vida do clube. Se depois de 3 anos de um trabalho de recuperação você conseguir chegar a um outro cenário, aí faria sentido um cara como o Marcelo Paz. Então eu acho que a própria tentativa do Marcelo Paz parece uma coisa de vamos buscar uma varinha de condão para fazer um plim-plim e tudo vai se resolver, entendeu? Não é pensando no trabalho duro que tem que ser feito em relação a essa coisa das finanças. Pior, Rodrigo, pior. O Marcelo Paz é um escudo. O Marcelo Paz seria contratado como um escudo, como olha aqui como eu estou fazendo o máximo que eu posso. O Corinthians não... O Flamengo tem um CEO que é o Reinaldo Belotti. O Palmeiras tem um CEO que é informal, o nome do cargo é o diretor de gestão, mas é um CEO, informalmente é um CEO, que é o Cristiano Kohler. Alguém sabe... Não tem nada a ver com futebol. Não. Então, eles participam lateralmente das decisões do futebol. Lá, assim, eles só ficam sabendo, na verdade, né? Exatamente. Eles estão disponibilizando o dinheiro para o departamento de futebol comprar. O Marcelo Paz tem hoje uma projeção e uma importância no cenário político do futebol brasileiro que disputaria lugar com o Augusto Melo primeiro, o CEO não precisa ter protagonismo político. Ao contrário, o CEO precisa ser uma figura absolutamente sóbria e muitas vezes desaparecida, porque ele vai ter que resolver os problemas secretos. Não que sejam secretos, mas
sigilosamente resolver o problema do fluxo de caixa. Ninguém precisa saber qual é o papel do Reinaldo Belotti na estrutura do Flamengo. Agora se saiba. Mas ninguém precisa conhecer. Ele não tem uma importância política, diferente do ministro da Fazenda. Né? Ele tem uma importância estrutural. Então, quando você anuncia que você quer o Marcelo Paes, você está dizendo para o mundo inteiro que você não entendeu nada do que é o papel do CEO na reorganização financeira do Corinthians como empresa.